Alô, alô, YouTube! Na última vez, nós começamos a falar sobre Israel. Vimos desde a sua origem até o começo do século passado. Se você ainda não viu esse vídeo e também perdeu aquela conversa que tive com a Aline, que é uma brasileira que mora em Israel, a gente conversou um pouquinho sobre como é viver lá, dá uma olhada clicando naquele izinho que vai aparecer aqui no canto da tela. Aproveita e já se inscreve, já clica no sininho da notificação para saber quando vai vir os próximos vídeos. Na próxima vez vamos falar sobre o judaísmo, continuando aquela nossa série sobre religiões. E também fica atento na comunidade do canal quando vamos votar para escolher o próximo país que vai ganhar seu vídeo. Então, nesse vídeo de hoje, vamos falar da Israel moderna. Por que tem um conflito de Israel e Palestina? E como também que o país funciona hoje em dia. Então, fica até o final e bora lá! A gente viu que desde quando os judeus foram dispersos lá da Judéia pelo Império Romano, eles meio que se tornaram um povo nômade. Eles iam para um lugar, criavam uma comunidade judaica, mas depois sofriam perseguições pesadas, fazendo com que muitos fugissem para outro lugar, só para começar o ciclo de novo. Então muitas pessoas argumentam que os judeus, desde que eles perderam a sua terra forçadamente, se tornaram um povo sem terra, uma nação sem um país, porque eles nunca perderam aquela identidade deles, e eles continuaram vagando sem ser bem-vindo em nenhum lugar. Seria mais ou menos como se os índios aqui do Brasil tivessem fugido para outros países expulsos pelos portugueses, e eles ficassem migrando por séculos, sendo perseguidos e mortos. Enquanto isso, lá no Brasil, Portugal foi embora e sobrou lá outros povos indígenas que também já viviam naquela região, mas tinham uma religião diferente. Aí um dia, aqueles descendentes dos que foram expulsos muitas gerações atrás, decidiram voltar para o Brasil, para a terra da sua origem. Isso mais ou menos que aconteceu, só que com os personagens em um lugar diferente e um pouquinho mais complicado que isso. Vamos ver mais os detalhes. Cansados desse ciclo de perseguição, surgiu um movimento chamado sionismo, defendendo a ideia que o povo judeu deve ter direito à sua própria terra, o seu país, especificamente lá na Judéia, que é de onde eles surgiram. Quando isso começou a ser debatido, quem controlava boa parte do Levante era o Império Otomano, e eles não gostaram nem um pouco dessa ideia. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e os otomanos se aliaram com os alemães. Má escolha. Durante a guerra, os britânicos, que estavam lutando contra os alemães, prometeram para muitos judeus pela Europa que se eles ajudassem na guerra, o Reino Unido iria ajudar eles a ter um país deles, arranjar um país para eles. Ao mesmo tempo, lá com os árabes, os britânicos prometeram que se eles derrubassem os otomanos, que estavam controlando aquela região, os britânicos iriam apoiar um país árabe unificado, que era o sonho de muitos árabes que já viviam por séculos sob o domínio dos otomanos. Importante lembrar, gente, otomano não é árabe. E vocês devem imaginar o que aconteceu. Com o fim dos otomanos, as terras do Oriente Médio foram divididas entre os vencedores da Primeira Guerra Mundial, especificamente Reino Unido, França, e até tinha um pedaço da Turquia que ia para a Itália e outro para o Império Russo. A Palestina, ela ficou sob domínio britânico, e aí que começou o conflito entre Israel e Palestina. Olha só, com o tempo, os britânicos eles deram um pouco mais de autonomia para o pessoal do Iraque e da Transjordânia, para eles começarem a ter o país deles. E, ao mesmo tempo, eles anunciaram apoio na criação de um Estado judeu lá na Palestina, onde tinha uma comunidade judaica. Eles eram minoria no lugar. Essa comunidade era formada por judeus que ficaram naquele lugar, não foram expulsos, ou também judeus que migraram de volta ao decorrer dos séculos de perseguições. Os árabes do local, que também são nativos, já tinham ficado bravos quando eles não ganharam o país unificado árabe como tinha sido prometido. E aí depois desse anúncio de Israel, eles se revoltaram, fazendo com que alguns extremistas começassem a perseguir e agredir os judeus. E os judeus lá do local não fugiram dessa vez, começaram a se defender. Quando surgiu o nazismo, ainda mais judeus fugiram lá da Alemanha e chegaram na Palestina, inclusive sobreviventes do Holocausto. O que começou a revoltar ainda mais palestinos lá, que não gostavam de imigração. Pois é, gente, a história se repete. Até os britânicos começaram a controlar um pouco as imigrações dos judeus para evitar muita revolta, mas a população dos judeus já tinha crescido para 33%. Mas essa ação do Reino Unido, os sionistas que moravam lá na região não gostaram, e aí alguns extremistas começaram a perseguir e agredir os árabes do local. O apoio mundial para um Estado judeu cresceu muito depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi revelado as atrocidades que fizeram com os judeus lá na Alemanha nazista. Os britânicos, vendo a bagunça que eles meio que fizeram, começaram a sair de cena, deixando a ONU se virar. Como agora já tinha bastante judeu lá, a ONU reconheceu o direito deles de ter um país para eles, mas também reconheceu o direito dos palestinos. Então eles fizeram um plano para dividir dois países, criar dois países, um para os judeus,
onde eles seriam a maioria, e outro para os palestinos, onde eles eram a maioria, com Jerusalém sendo um território neutro internacional. Os judeus eles concordaram com esse acordo, mas os árabes não, e aí causou um conflito armado entre os dois. Essa batalha durou alguns anos, se emendando com algumas outras, e os israelenses chamam de a Guerra da Independência, e os palestinos chamam de Nakba, que significa desastre, principalmente porque várias comunidades palestinas foram destruídas nessa guerra, e cerca de 750 mil palestinos foram deslocados, e muitos procuraram refúgio em outros países vizinhos. Aí, quando oficialmente os britânicos saíram totalmente de cena, esse cara aqui declara a criação do Estado Judaico, fazendo com que no dia seguinte, os países árabes em volta de Israel invadissem por todos os lados, começando a segunda fase desse conflito, a Guerra Árabe-Israelense. No final da guerra, Israel ganhou, conquistando ainda mais terras, enquanto o Egito pegou a faixa de Gaza e a Transjordânia pegou a Cisjordânia, e aí formou a Jordânia. Com esse conflito, ainda mais palestinos foram expulsos, e ao mesmo tempo, judeus que viviam em outros países árabes, já por muitas gerações, também acabaram sendo expulsos. Mostrando ser um país com capacidade de se defender, ainda mais judeus da Europa emigraram para Israel. Em 1967, as tensões estavam altas entre os países. Alguma coisa errada ia acontecer. E quando o Egito começou a mobilizar as tropas perto da fronteira, Israel surpreendeu todo mundo, atacando primeiro, com muita eficiência. E em 6 dias, acabou com os exércitos egípcios, sírios e jordanianos, e dobrou seu território. Isso ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Novos assentamentos israelenses começaram a ser criados em território que era palestino, e a ONU adapta uma resolução falando que muitos desses assentamentos são ilegais. 6 anos depois, o Egito e a Síria atacam de novo, até com apoio soviético, mas Israel ganhou de novo com apoio dos Estados Unidos. Muitos árabes de outros países, bravos com isso, propositalmente aumentaram 70% o preço do barril do petróleo e diminuíram a produção 5%, criando a primeira crise de petróleo global. Pouco tempo depois, Israel começou a fazer acordos de paz com o Egito, e eles devolveram o Sinai para eles. Aí chegou uma hora que Israel declarou Jerusalém como a capital do país, e culminando com os problemas de má distribuição de água para palestinos, muitos palestinos se revoltaram. E aí que começa a surgir o Hamas, um movimento islamista palestino contra Israel, que é considerado por muitos como um grupo terrorista. Enquanto isso, a Organização para a Libertação da Palestina, que estava lá em exílio na Algéria, uma organização criada pela Liga Árabe, eles declaram o Estado Independente da Palestina, em 15 de novembro de 1988, com Jerusalém como a sua capital. Aos poucos, muitos países começaram a reconhecer esse novo Estado, inclusive o Brasil em 2010. Em 1993, Israel fez pazes com o segundo país árabe, a Jordânia, e eles também fizeram um acordo de Oslo, que deu pouco mais de autonomia no governo dos palestinos lá na faixa de Gaza e na cidade de Jericó. Alguns extremistas israelenses ficaram bravos com isso, e eles até assassinaram o primeiro-ministro de Israel. Em 95, teve um outro acordo, também conhecido como Oslo II, que designou áreas controladas pelos palestinos, áreas mistas e áreas controladas por Israel lá na Cisjordânia. Mas ainda assim, os dois lados não concordaram com alguns detalhes, como por exemplo, o status de Jerusalém, e se eles deveriam ou não deixar que os palestinos refugiados em outros países retornassem para a Palestina. Aí teve mais brigas, mais conflitos, várias trocas de governo israelense, o segundo Intifada, que foi protestos árabes, Israel começa a fazer uma muralha e mais ataques terroristas. Em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza, dando controle para palestinos da região, mas ainda assim controlando suas fronteiras. Com a nova autonomia, nacionalistas palestinos do grupo Hamas ganharam o controle de Gaza, deixando Israel um pouquinho preocupado, e aí teve mais bombardeios que destruiu muitas coisas dos dois lados. De um lado, pessoas condenam Israel pelo uso excessivo de força na retaliação, e do outro lado, pessoas condenam os grupos palestinos por usarem escolas, hospitais com o escudo humano, sem contar os atentados de homens e carros-bombas que já teve no meio de civis. No meio de tudo isso, está o povo, que na sua grande maioria querem uma solução pacífica para os dois lados, a não ser algumas pessoas que querem a remoção completa do outro lado. O termo sionismo até ficou dividido também. Para algumas pessoas, é aquele direito que eu falei no começo do povo judeu ter uma terra deles, depois de séculos de perseguições, mas para outras pessoas acabou se tornando um racismo judeu contra palestinos, porque muitos palestinos sofreram, sendo expulsos, maus tratos, etc. A maior parte dos extremistas palestinos estão em Gaza, lá no governo do Hamas. Por isso que desde 2007 os conflitos têm sido entre os dois. Na Cisjordânia, quem manda é o partido oponente do Hamas, o Fatah, que escolheu esse cara como o mais atual presidente do Estado da Palestina.
O Hamas não gostou disso, e aí eles brigaram, mas depois eles apoiaram e falaram que eles iam se unir, fazer um governo só, mas até agora nada avançou com isso, e cada um manda no seu pedaço. Mas é difícil pegar a Cisjordânia, separar para um país único, porque lá dentro, além de várias comunidades palestinas, também tem várias comunidades israelenses, que já estão lá por algumas gerações. Além disso, os dois ainda não concordam sobre qual deve ser o status de Jerusalém. E agora, como que funciona o governo? Uma coisa importante esclarecer, nem todo israelense é judeu, assim como nem todo palestino é muçulmano. Tem israelenses e palestinos que são cristãos, drusos e várias outras religiões que também tem lá em Israel. Por causa dessa grande diversidade no país, na fundação desse governo, eles se preocuparam em garantir que todos fossem representados lá no parlamento. Por isso que eles escolheram manter um sistema parlamentarista, baseado no Reino Unido, que governava a região antes, e eles adotaram a eleição proporcional, para que todo o povo, com suas diferentes etnias e crenças, fossem representados lá no Congresso. Também muitos consideram Israel como um dos países mais representativos do mundo, onde até pequenos grupos têm alguma voz. Olhando para aquela nossa tabela de sempre, Israel é considerado como um país livre, com uma pontuação boa, parecida com a do Brasil. Eles têm instituições fortes e boas eleições justas, mas eles perdem bastante pontos por causa das acusações de discriminação contra algumas minorias, especialmente os árabes que vivem no país. Como é uma democracia com sistema parlamentarista, em teoria, o povo é quem manda, através do parlamento, com seus 120 deputados. Esse parlamento é chamado de Knesset, que é o mesmo nome da Assembleia antiga de 120 pessoas que se reuniam em volta do Templo Antigo de Israel e discutiam os problemas atuais e governavam. Hoje em dia, nas eleições, as pessoas votam no seu partido favorito e não no candidato. As vagas são preenchidas proporcionalmente, ou seja, se um partido recebeu 20% dos votos, ele ganhou 20% das vagas no parlamento, para preencher com seus candidatos da sua lista. Aquele partido que tem a maioria no parlamento escolhe quem vai ser o primeiro-ministro. Como tem muitos partidos, porque tem muita representação, nunca um só consegue formar essa maioria. Então os partidos eles negociam entre si para formar uma coalizão. E aí entre si eles escolhem o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro forma um governo junto com seus aliados, e ele cuida das funções principais do poder executivo, como impostos, programas de governo, etc. Assim também como relações internacionais. O primeiro-ministro é o chefe de governo e líder do executivo, com mais poder comparado com outros primeiros-ministros de outros países parlamentaristas. Assim como todo governo parlamentarista, em Israel eles também têm um presidente, como chefe de Estado. Mas ele não tem muito poder, assume mais um papel simbólico, como oficialmente apontando o primeiro-ministro. Mas esse presidente, por exemplo, nunca vai apontar um primeiro-ministro diferente daquele escolhido pelo parlamento, ou nunca vai fazer algo contra o parlamento. Principalmente porque esse presidente ele é eleito pelo parlamento. Ou seja, em Israel, o parlamento tem bastante poder também. As eleições para um novo parlamento são a cada 4 anos, mas isso raramente acontece, porque como falamos no vídeo de parlamentarismo, nesse sistema o primeiro-ministro ou o próprio parlamento, ou às vezes o presidente do país, pode pedir um reset no parlamento, chamando novas eleições, caso o governo não esteja funcionando muito bem. E isso tem sido o caso de Israel por muitos anos, tem tido muita estabilidade e várias vezes eles chamam eleições, renovando o Congresso muito frequentemente. Renovando os partidos também, cada eleição aparecem partidos novos. Esses novos partidos muitas vezes é o resultado de fusão de 2 partidos menores, ou até partidos grandes, ou tem um líder que ficou bem popular e ele faz o partido dele. Tem partido que quer Israel com Cisjordânia e faixa de Gaza. Tem partidos que querem um país palestino independente. Tem partidos que querem o melhor dos 2 mundos. Partidos de judeus ortodoxos, partidos de muçulmanos, etc. A direita e a esquerda, lá em Israel, tem significados diferentes do que aqui no Brasil. Lá você pode apoiar direitos para gays, querer proteger o meio ambiente e ainda ser de direita. Você também pode apoiar mercado livre e ser considerado de esquerda. Em geral, se a gente for fazer uma linha aqui, quanto mais para a esquerda, mais um Estado independente palestino você apoia. Na ponta extrema seria sem Israel, só Palestina. E quanto mais para a direita você vai, mais autonomia para Israel vai tendo. E na ponta extrema seria sem Palestina, só Israel. Mas lembra, gente, se você é de esquerda ou de direita, não quer dizer que você está aqui ou você tem que estar aqui, você tem que se convencer que você está aqui. Não, pessoas de vários desses pontos podem apoiar coisas que são consideradas como esquerda ou direita aqui no Brasil. Como eu falei, hoje em dia a maioria dos israelenses e palestinos eles querem uma solução pacífica, mas discordam de alguns detalhes. Eu vou colocar aqui na tela alguns principais argumentos que eu já achei por aí dos 2 lados, se você quiser dar uma olhada, dá uma pausa aí para ver mais com calma. E esse é um caso bem polêmico porque os 2 lados estão feridos, os 2 lados machucaram, e isso já faz muitas gerações. Então é um pouco difícil resolver alguns pequenos detalhes. Esse cara aqui, ele é mais conservador e ele foi primeiro-ministro por 12 anos. Mas nas eleições mais recentes, teve uma grande mudança, com o Naftali Bennett virando o primeiro-ministro.
um político mais moderado, comparado com o outro. Ele conseguiu chegar no poder fazendo uma grande coligação bem diversa e inusitada. Tem um partido nacionalista de direita, tem um partido mais moderado e também tem um partido árabe. Então é uma coligação bem diferente. E é isso aí, gente. Eu sei que tem muita coisa, muitos detalhes que eu não pude falar aqui, mas não tem como a gente falar de tudo. Aqui eram os principais pontos para você poder saber um resumo por cima. Vou colocar alguns links aqui embaixo se você quiser se aprofundar um pouquinho mais. De novo, fiquem atentos na comunidade do canal quando a gente for postar aqui a votação para o próximo país que vai ganhar seu próximo vídeo. Também vejo vocês no próximo vídeo sobre judaísmo. Vou ficando por aqui e até a próxima.